Você acordou no sábado. Não tinha alarme, não tinha reunião, não tinha nada que precisasse ser feito nas próximas horas. Era exatamente o tipo de manhã que deveria parecer descanso. E o corpo ainda estava no trabalho. Não de forma dramática, de forma silenciosa e familiar. A tensão nos ombros que não foi embora durante a noite. O pensamento que já estava em movimento antes de você estar completamente acordada. A sensação de que alguma coisa precisa ser resolvida, monitorada, antecipada, mesmo sem conseguir nomear o quê. Você ficou deitada esperando que passasse. Talvez tenha dormido mais, talvez tenha tentado não pensar. E no domingo à noite, antes mesmo de segunda-feira existir, aquela coisa familiar já estava de volta no peito. E na segunda-feira, você chegou ao trabalho tão exausta quanto saiu na sexta. E a explicação que você dá para si mesma, ou que alguém dá para você, é que precisa melhorar o sono, meditar, exercitar, desconectar melhor. Como se o problema fosse técnico, como se faltasse a ferramenta certa para um corpo que simplesmente não sabe descansar. Mas o problema não é o fim de semana. É o que meses de ambiente tóxico fizeram com o seu sistema nervoso, e um corpo que não descansa no fim de semana não está com preguiça. Está preso num estado fisiológico que 2 dias não tem poder suficiente para desfazer. Você chega na segunda-feira tão exausta quanto saiu na sexta? Me conta nos comentários. Deixa eu te explicar como o sistema nervoso foi construído para funcionar. Porque entender o design original ajuda a entender o que acontece quando ele é forçado a operar fora dele. O sistema nervoso autônomo tem 2 modos principais. O simpático, que é o modo de ação, de resposta a ameaças, de mobilização de recursos para lidar com o que o ambiente exige. E o parasimpático, que é o modo de recuperação, de digestão, de regeneração, de descanso profundo. Esses 2 modos foram construídos para operar em ciclos: ativação seguida de recuperação, esforço seguido de descanso, alerta seguido de relaxamento. Em condições normais, o sistema nervoso entra no modo simpático quando o ambiente exige e volta ao modo parasimpático quando a demanda passa. O ciclo completo é o que permite que o corpo se recupere de verdade, que o sono restaure, que o descanso seja descanso. O problema começa quando o ambiente não para de exigir. Num ambiente tóxico e imprevisível, o modo simpático é ativado e não desativa, porque a ameaça não passa. O chefe imprevisível existe na segunda e na sexta. O e-mail, que pode chegar a qualquer hora, existe no sábado. A reunião difícil de segunda-feira existe no domingo à tarde. E o sistema nervoso, que não tem como verificar se o ambiente externo é seguro sem experiência real de segurança, mantém o modo de alerta ativo, não por disfunção, por design. É exatamente o que ele foi construído para fazer quando a ameaça é contínua. Você percebe que o seu corpo está em tensão mesmo nos momentos em que, objetivamente, não há nada exigindo atenção? Agora preciso falar sobre o cortisol, porque ele é o personagem central dessa história e a maioria das pessoas conhece o nome sem entender o que ele realmente faz. Cortisol é o hormônio do estresse. Mas essa descrição simplifica demais. Cortisol é um hormônio essencial que regula dezenas de funções no organismo. Ele tem um ritmo natural, alto pela manhã para te acordar e mobilizar energia para o dia, baixo à noite para permitir o descanso e a recuperação. Em situações de estresse pontual, o cortisol sobe para dar ao corpo os recursos que ele precisa para lidar com a demanda. E quando a demanda passa, ele volta ao nível basal. O problema é o que acontece quando ele não volta. Cortisol cronicamente elevado não é só estresse alto. É uma interferência sistemática em praticamente todos os sistemas do organismo. Ele suprime o sistema imunológico, o que explica as infecções que aparecem sempre nas férias ou logo depois que você finalmente relaxa. Ele interfere com o sono profundo, o que explica por que você dorme horas e acorda sem ter descansado. Ele compromete a função do hipocampo, o que explica a falha de memória e a dificuldade de concentração. Ele desregula o sistema digestivo, o que explica o intestino irritável que os exames não conseguem explicar.
Ele mantém a musculatura em tensão crônica, o que explica a dor nas costas e nos ombros que não passa com massagem, e ele interfere com o ritmo circadiano, o relógio biológico que regula quando o corpo está pronto para dormir e quando está pronto para acordar. O que isso significa na prática é que depois de meses de cortisol elevado cronicamente, o ritmo natural do seu organismo foi alterado. O corpo não sabe mais quando é hora de descansar de verdade, porque o sinal hormonal que deveria comunicar isso foi distorcido pela exposição prolongada ao estresse. Você percebe que o seu sono mudou desde que esse período de estresse começou? O que especificamente é diferente? Existe um fenômeno que eu preciso nomear porque ele é um dos sinais mais claros de que o sistema nervoso está nesse estado, e ele tem um nome em inglês que ficou popular porque é reconhecível demais: Sunday Scaries. É aquela ansiedade que aparece no domingo à tarde, às vezes já no sábado à noite, sem motivo aparente, sem nenhum evento específico que a justifique. A segunda-feira ainda está a horas de distância, e o corpo já está em modo de preparação para o que sabe que está vindo. Muitas pessoas interpretam isso como ansiedade de desempenho, como aversão ao trabalho em geral, como falta de propósito profissional, mas o Sunday Scaries num contexto de ambiente tóxico é outra coisa completamente. É memória do corpo. O sistema nervoso aprendeu, através de experiência repetida e concreta, o que segunda-feira traz. Aprendeu que aquele ambiente específico, aquela pessoa específica, aquelas interações específicas representam ameaça, e ele começa a se preparar antes que a ameaça chegue. Isso não é ansiedade disfuncional, é um sistema de proteção operando com inteligência. O problema é que ele consome recursos que deveriam estar disponíveis para o descanso do fim de semana. E assim, o fim de semana inteiro fica contaminado pela antecipação do que está vindo. Não porque você não sabe relaxar, porque o seu sistema nervoso sabe o que está esperando por você e está se preparando. Você sente essa ansiedade aparecer antes mesmo de segunda-feira chegar? Vou te contar algo sobre um período específico da minha vida que me ensinou mais sobre isso do que qualquer leitura. Eu tinha desenvolvido o hábito de trabalhar nos fins de semana. Não porque havia necessidade objetiva na maioria das vezes, porque ficar ocupada era mais tolerável do que tentar descansar e não conseguir. O descanso tentado e não alcançado é de certa forma mais angustiante do que simplesmente não tentar, porque ele deixa a evidência de que algo está errado, de que você está num estado que deveria ser temporário, mas que claramente não é. Trabalhar nos fins de semana me dava uma justificativa para o estado em que estava. Claro que estou cansada, estou trabalhando. A lógica era perversa, mas funcional como mecanismo de proteção da narrativa. O que eu não estava fazendo é permitir que o sistema nervoso tivesse qualquer experiência de segurança, qualquer sinal de que era possível parar, qualquer dado novo que contradizesse o estado de alerta permanente. Quando finalmente parei de trabalhar nos fins de semana, não foi para descansar imediatamente. Foi para criar as condições nas quais o descanso eventualmente pudesse ser possível. Os primeiros fins de semana sem trabalho foram os mais difíceis. A ansiedade ficou mais evidente sem a cobertura da produtividade. Mas eram dados novos para o sistema nervoso. Dados de que parar não resultava na catástrofe que ele estava antecipando. A recuperação não começa quando você descansa de verdade. Começa quando você para de impedir que o descanso seja possível. O que você faz nos fins de semana que pode ser uma forma de evitar sentir o quanto está exausta? Preciso falar sobre algo que a maioria das pessoas faz com a melhor intenção e que frequentemente não funciona da forma esperada. Dormir mais no fim de semana. A lógica parece óbvia. Você está exausta, você precisa de mais sono. Fim de semana é o momento para recuperar o sono perdido durante a semana. Mas existe um problema fisiológico com essa estratégia quando o sistema nervoso está em alerta crônico. O sono restaurador, o sono que realmente recupera, depende das fases profundas do sono. E as fases profundas do sono são suprimidas pelo cortisol elevado e pela atividade da amígdala hiperativa.
o que significa que você pode dormir 10 horas e passar grande parte dessas 10 horas nas fases superficiais do sono, sem chegar na profundidade que a recuperação real exige. Mais horas de sono superficial não é a mesma coisa que menos horas de sono profundo. E acordar depois de 10 horas ainda exausta não é sinal de que você precisa de mais sono. É sinal de que a qualidade do sono está comprometida por um estado fisiológico que horas a mais não resolve. E tem um segundo problema. Dormir muito nos fins de semana desregula o ritmo circadiano. Acordar muito mais tarde no sábado e no domingo do que durante a semana cria o equivalente a um jet lag semanal, o que torna ainda mais difícil acordar descansada na segunda-feira. Isso não significa que você não deveria dormir. Significa que o sono por si só não é suficiente quando o estado fisiológico que compromete o sono continua intacto. O que você percebe sobre a qualidade do seu sono nos fins de semana comparado com a quantidade? Então, o que o corpo realmente precisa para descansar de verdade? E por que é diferente do que a maioria imagina? O sistema nervoso parasimpático, o modo de recuperação, não é ativado por ausência de trabalho. Ele é ativado por presença de segurança. Essa distinção é fundamental. Não trabalhar no fim de semana não é o mesmo que o sistema nervoso entrar em modo de recuperação. Porque o sistema nervoso não está em alerta por causa do trabalho em si. Está em alerta porque o ambiente associado ao trabalho foi classificado como ameaçador. E essa classificação não desaparece automaticamente quando você sai do escritório na sexta. O que ativa o modo parasimpático são experiências específicas que comunicam ao sistema nervoso que o ambiente é seguro. Movimento físico que não seja executado sob pressão. Não exercício como mais uma tarefa a cumprir, mas movimento que traga prazer ou pelo menos ausência de obrigação. Conexão social genuína com pessoas onde você não precisa monitorar o que diz. Experiências sensoriais que ancoram no presente, não no que vai acontecer na segunda. Momentos onde o resultado não está sendo avaliado por ninguém. E uma coisa que raramente aparece nas listas de dicas de descanso: a permissão explícita para não ser produtiva. Para não estar melhorando, otimizando, avançando em nada. Para simplesmente existir sem que isso precise resultar em alguma coisa. Para um sistema nervoso que passou meses sendo avaliado, monitorado e julgado, a ausência de avaliação é ela mesma uma forma de segurança. O que você faz nos fins de semana que realmente parece descanso, mesmo que por pouco tempo? Se você chegou até aqui ainda cansada, ainda sem conseguir descansar de verdade nos fins de semana, eu quero que você leve uma coisa: o seu corpo não está com preguiça, não está falhando, não está sendo dramático, está respondendo com precisão fisiológica a meses de exposição a um ambiente que treinou o seu sistema nervoso a permanecer em alerta. E um sistema nervoso que foi treinado por meses não se recondiciona em 2 dias. O fim de semana não é longo o suficiente para desfazer o que a semana inteira construiu. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque recuperação real não é proporcional ao tempo de descanso. É proporcional à mudança no ambiente que produziu o estado. 2 dias de ausência de ameaça numa semana de ameaça crônica não é recuperação. É pausa. E pausas têm valor, mas não são o mesmo que recuperação. O que muda quando o ambiente muda é diferente em qualidade, não só em quantidade. O cortisol começa a encontrar o ritmo natural. O sistema nervoso começa a ter experiências repetidas de segurança que ensinam ao modo parasimpático que é seguro ativar. O sono começa a chegar nas fases profundas, e o fim de semana começa a aparecer o que deveria aparecer desde o começo, não de um dia para o outro, mas de forma mensurável, de forma que você vai perceber antes de qualquer exame conseguir medir. O primeiro sinal frequentemente é pequeno. Um momento no sábado onde você percebe que não estava pensando em nada relacionado ao trabalho. Um domingo à tarde sem aquela ansiedade familiar no peito. Uma segunda-feira onde você chega diferente de como saiu na sexta. Esses momentos não são acidentais. São o sistema nervoso aprendendo que é possível parar. Se esse vídeo explicou algo que você estava sentindo, mas não conseguia nomear, deixa nos comentários. Cuida de você. O seu corpo está tentando descansar.
Ele só precisa de um ambiente que permita que isso aconteça.